Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes que nos acompanham, meu amigo secretário Davi, Marconde, nosso procurador da saúde, nos dão a honra aqui nessa casa. Hoje é motivo da gente repensar, como o Manequinha falou, parece que está virando constante já essa chuva de granizo atingindo nosso município. Eu hoje, na parte da manhã, fiquei a manhã toda na Sorocaba, acompanhando aquelas famílias, o sofrimento. Saí de lá, já era 11h30, estava chegando o pessoal da Defesa Civil, da Assistência Social. A gente espera que eles prestem um serviço para aquela comunidade, principalmente porque eles, de poder menor aquisitivo, que a gente sabe que a maioria já estava, que tinham condições, já estavam consertando seus telhados, mas a gente sabe que ali tem uma grande ala de pessoas menos favorecidas e que vão precisar muito do nosso município. Então, a gente sabe que o trabalho da Defesa Civil, estava lá o pessoal da Secretaria de Trânsito dando apoio. Foi feia a coisa lá. Para quem esteve lá e viu, olha, inclusive teve uma moradora de lá que foi atingida por uma pedra, teve traumatismo, eu estive na casa dos familiares. É triste. E é um tipo de coisa que não tem o que fazer. É torcer, pedir para Deus que proteja os familiares, as crianças. E muitos daqueles ficaram praticamente dormindo em pé, porque não tinha local para deitar, cama, colchão. A gente fica muito, muito triste e comovido, que a gente fique sem saber o que fazer. Quer uma palavra, vereador? Obrigado pela parte, vereador Chapecó. Infelizmente, em menos de, talvez aí no prazo de um mês, já é a segunda vez que acontece isso na cidade. Tomara, né, que esse fator do tempo não volte a acontecer, porém eu acho que essa Casa Legislativa a gente tem corresponsabilidade sobre as ações do município e, quem sabe, a gente propor uma audiência pública a fim de entender como que funcionará, principalmente a conduta, o comportamento do governo do Estado, né, como que será as ações junto ao município, porque a gente sabe que o município, por vezes, não vai ter orçamento suficiente se isso vir a acontecer a todo mês ou a toda semana, e como forma de prevenção, se a gente já estreitar uma conversa, um campo aí junto à Defesa Civil do Estado, para ver se tem algumas ações referente a esses episódios, obviamente não só em Biguaçu, mas vamos tratar da nossa cidade, para que a gente já possa ter uma estrutura mais rápida, eficiente e dar resposta para a população de maneira mais certeira. Então, fiquei a minha sugestão à mesa diretora, que a gente provoque essa reunião junto à Defesa Civil do Estado, obviamente junto à Defesa Civil do município, para que a gente bole alguma estratégia e, pelo menos, estreite esse laço de contato, para que, quando vir a acontecer, a gente já dá uma resposta mais rápida para a população biguaçuense. Obrigado pela parte, vereador Chapecó. Obrigado, vereador Manequinha. Vereador Maneca. Obrigado pela parte, Chapecó. Ontem também teve uma festa da minha família, da família Andrade, lá na Sorocaba, lá no terreno do meu sobrinho, lá do Marco, filho da Nilza. E eu, por infelicidade, eu não fui. Aí tinha mais de 40 carros. Todos os carros. Minha mulher falou que nunca viu pedra tão grande na vida deles, que era pedra de furar o telhado, passar no chão. Acabou com um monte de carro lá. Inclusive o meu genro tinha um carro novo, até agora está chorando. Inclusive, eu vi alguns vídeos lá onde estava saindo a festa da sua família, também foi coisa bem, bem triste. Esperamos que o poder público, o executivo, na condição da Defesa Civil, possa auxiliar aquelas pessoas, e principalmente aqueles menos favorecidos, que o que estava muito era desinformação, muitas pessoas sem saber o que fazer. E queria também agora dar seguimento. Na sexta-feira, alguns munícipes me ligaram que estava vendo foi feito um chamativo, vereador Maneca, lá na Esmar Pedro Bens, onde o senhor, eu sei que foi representar essa Casa Legislativa, há um pedido também seu, como de vários vereadores. Ali é o tampar o sol com a peneira, vereador Maneca. Querer resolver um problema sem acabar uma obra. Tem uns vídeos aqui, amanhã até eu quero colocar no audiovisual, e eu tive a liberdade de ligar para o proprietário da empresa que está conduzindo aquela obra, e indaguei ele, vamos fazer quebra-mola, a obra não está concluída, a gente sabe do perigo, da periculosidade para aquelas familiares, para aquelas crianças ali, e nessas horas, simplesmente resolve o problema que está lá primeiro, já vai lá, faz os quebra-mola, faz as calçadas, e continua a mesma coisa. E a palavra do proprietário da Schroeder, que a obra não está concluída, única e exclusivamente por falta da Casan acabar seus serviços.
inclusive ele não recebeu, mas que ele acabaria a obra sem problema nenhum, que aquela obra teve o atraso devido ao PIX, que não chegou, e a outras cositas mais, mas que a empresa dele, em nome da empresa dele, para preservar a credibilidade da sua empresa, ele tinha acabado aquela obra, mas simplesmente a Casan não concluiu as suas redes de água, que era para a calçada. Aquela obra já foi picada, como ele diz, não para a empresa dele, sim pelo município, e agora vai se construir mais uma obra. Até onde eu conheço, eu não sou o expert em contrato, mas acho que quem sabe, a partir do momento que o município viola uma obra que não está acabada, se perde todo o direito de cobrar a garantia de uma obra. Eu acho que esse aí é o primeiro caminho. Então, quer dizer, cobra-se para acabar a obra e aí conclui com quebra-mola, com faixa de pedestre. Quebra-mola não existe na legislação. Na verdade, é redutor de velocidade com faixa elevada. Que, se olhar na legislação de trânsito, quebra-mola é proibido por lei, para quem não sabe. Muitas vezes chega pedido aos vereadores, pedindo para colocar quebra-mola, e quebra-mola não existe. Aquilo ali não existe no Código de Trânsito. É faixa elevada ou faixa de pedestre. Então, tão fácil que está para concluir, que o próprio proprietário da empresa disse que concluía a obra, desde que a Casan terminasse o serviço deles. Então, é triste que, às vezes, umas coisas, vereador Maneco, e eu entendo, às vezes, o senhor, que muitas vezes ali é cobrado, criticado sem dever, mas a gente eu graças a Deus, eu tenho vários amigos lá, inclusive me mandaram vídeo, foto da reunião que foi feita, e é tapar o sol com a peneira. Pode falar, vereador. Obrigada pela parte, vereador Chapecó. Primeiramente, dizer que a gente lastima muito todo o ocorrido na nossa cidade, né? Infelizmente, intempéries, foge ao alcance de qualquer um, mas eu tenho convicção de que, da mesma forma, quando aconteceram outros eventos em Biguaçu, eu tenho convicção de que a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina vai dar todo o apoio, e quero, além de tudo, ainda salientar, vou me encontrar hoje ainda com o pessoal da Defesa Civil, e, obviamente, tudo e qualquer possibilidade de estreitar, de apressar, de colaborar com os munícipes de Biguaçu, através da Defesa Civil do Estado, a gente não vai medir esforços. Né? É muito importante, acredito que já estejam sendo feitos todos os levantamentos, inclusive doações que já existem, que já vieram, né? Mas, obviamente, tudo aquilo que estiver ao alcance do governo do Estado de Santa Catarina, obviamente, virá, principalmente da Defesa Civil, num momento tão delicado, momento em que há muitos anos não era vivido. Aliás, eu acho até que na nossa geração não se viu uma chuva de granizo tão grande, né, quanto a que aconteceu ontem. Realmente desesperador. E fica também o nosso apelo, né, se a obra não termina por causa da Casan, acho que o pessoal da Casan está de portas abertas, então vamos tentar acelerar, né, junto a Schroeder e a Casan, o término daquela obra, né, que a população tanto está esperando e que, obviamente, já deve ter dinheiro para pagá-la. Obrigada. Obrigado, vereadora. E, para concluir, o nobre vereador Zezé foi muito feliz quando falou em as leituras da Bíblia nessa tribuna. Quando, então, o presidente Lucas Manequinha colocou a questão de tirar a leitura, eu fui um dos poucos vereadores que disse que concordava, e não me escondi, que quando veio todos os pastores nessa casa, a maioria se escondeu atrás da moita. E eu continuei honrando a minha palavra e dizendo que eu era contra, não a leitura da Bíblia, mas da forma que é feito nessa Casa Legislativa. Que não adianta nós começar uma sessão fazendo uma leitura da Bíblia, achando os salmos, versículos muito bonitos, e quando na prática não se prega nada disso. Mais um minutinho. Quando na prática se prega a discórdia, se prega o desrespeito, aonde a gente se vota, se aprova a reforma do regimento interno, mas a cada 2, 3 meses está sendo alterado. Isso sim que nós temos que pensar. É nesse respeito. Não simplesmente exclusivo vir aqui, ler um versículo da Bíblia e achar que está tudo certo. Onde se coloca em jogo um ser maior de respeito. Eu acho que o vereador Zezé foi muito feliz em levantar isso aí. Que eu acho que nós temos que ter divergências, mas temos que principalmente se respeitar. Quando uma pessoa querer se tornar o dono da maior, o ser autoritário da maior, não chega a lugar nenhum. A gente, no mínimo, respeito. Divergência nós vamos ter, todo dia e toda hora.
mas, acima de tudo, o respeito ao ser humano, ao familiar, às pessoas que estão vendo nós lá, principalmente os munícipes, que dizem que aqui está virado uma casa de louco, e às vezes o cara é obrigado a concordar.